Oi, eu sou a Maria Carol, do Grupo PET Psicologia Conexão de Saberes, da Universidade Federal da Grande Dourados, e vim falar sobre o nosso trabalho intitulado Território Online e as representações sociais dos indígenas em Mato Grosso do Sul. Esse é um trabalho construído conjuntamente com a Alana, a Chiara, o Elias, Ana Maria, Tauana, o Andres e a tutora Pamela Staliano. Com a chegada dos portugueses no Brasil, e a imposta aproximação com os povos originários, os povos indígenas foram analisados por uma perspectiva eurocêntrica ocidental, tendo suas características, costumes, cultura e capacidade julgados de forma reducionista por meio de preconceitos. Atualmente, é possível perceber que há resquícios desse tipo de pensamento, à medida que há a sobreposição e sobrevalorização de uma cultura em detrimento da outra. Desde os primórdios, os brancos exercem e exerceram a postura etnocêntrica que constantemente coloca a população indígena numa posição de marginalização. No Mato Grosso do Sul, a ocupação do território por não indígenas se deu a partir da exploração da mão de obra e de produtos indígenas, assim construindo uma relação muito desigual de poder e colocando o indígena numa posição de inferioridade. As representações sociais são baseadas em conhecimentos que se constroem por meio do senso comum. Moscovici afirma que é uma maneira específica de compreender e comunicar o que já sabemos. Essas simbolizações vão gerando interpretações que muitas vezes se colocam como objeto concreto, podendo desconsiderar a realidade em si. E quando não são refletidas com crítica, podem potencializar interpretações preconceituosas e violentas, se tornando estruturais na sociedade. Para além da falsa crença de anonimato e impunição, o cyberespaço não é apenas um lugar de representação de ideias, mas também de construção das mesmas. Pelo fato de poder exercer uma autonomia, e muitas vezes de forma indireta, simultaneamente todos se tornam como autores e produtores em potencial. Essa pesquisa qualitativa foi feita a partir de uma análise documental que propõe a investigação de fenômenos de forma indireta, analisando documentos produzidos por sujeitos e, assim, esse tipo de pesquisa permite acessar a caracterização e consolidação desses fatos em determinados momentos, que são ancorados e consolidados historicamente. A coleta foi realizada em 11 jornais online, com representação local e regional. Para a seleção das reportagens e dos comentários, foram usados os marcadores indígenas, índios e reserva indígena. O material foi submetido à técnica de análise de conteúdo temática de Bardim e seguiu as seguintes etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento dos dados, inferência e interpretação. Com isso, foi possível identificar tanto comentários desfavoráveis, sendo 78%, quanto favoráveis, com 22%. Considerando a diversidade das representações sociais, foram criadas 3 categorias com que mais apareceu, sendo elas o índio, como outro, o discurso de ódio e indígena versus consumo de drogas. Foram analisadas 78 reportagens com comentários. As reportagens abordavam diversos assuntos, como territórios, manifestações, cultura, ocupação, saúde e educação. Após excluir os comentários que não apareciam nenhum tipo de representação social, foram analisados 160 comentários. Esses são alguns exemplos de comentários encontrados. Primeira categoria, índio como outro. Índio vive no mato e vive da caça e da pesca. Esses índios de Dourados aqui, a casa é de alvenaria. Tem carro, motosserra, que índio da bexiga é esse? Vive mais no centro da cidade do que na aldeia. Só vai pra aldeia dormir. Bala nesses índios preguiçosos. Índio que não fala português, não sabe o que é cachaça e não anda de Hilux tem meu respeito. Esses aí não. Discurso de ódio. Passa com uma carreta por cima dessas pragas. Deveriam ter voltado lá e colocado fogo em todos os índios, para aprender a respeitar os outros. Chega a borracha nesse povo que só atrasa a vida dos outros. Terceira categoria, indígena versus consumo de drogas. MST mandando terror, os coitados índios entram por um corotinho de pinga. A aldeia indígena perto do boteco é isso que dá. Isso é revoltante, deixaram o álcool e as drogas tomarem conta. Em contrapartida, também foram encontrados comentários favoráveis, sendo algum deles, os indígenas só reivindicaram aquilo que é seu por direito histórico.
índios são os legítimos brasileiros e merecem nosso respeito. Quanto ódio e preconceito aos povos indígenas. Pela injunção da cultura ocidental com a cultura indígena, houve uma ambiguidade na interpretação, visto que, pelo imaginário social, muitas vezes para ser indígena, precisa apresentar certos tipos específicos de comportamento, e quando isso não acontece, há a crença que existe a possibilidade de deixar de ser indígena, e, consequentemente, não merece ter seus direitos assegurados. A representação dos povos indígenas é feita por meio de uma identidade fixa e com padrões de comportamentos estereotipados. Pelos estereótipos como bêbados, vagabundos e violentos, atribui essas representações preconceituosas e generalistas a toda a população indígena. Um outro tipo de interpretação que aparece e é bem constante se dá pelo viés do indígena enquanto povo originário, reconhecendo a sua importância sobre a cultura e resistência à colonização do Brasil, mas atribuindo como figuras do passado e esperando que comportamentos e interesses apresentados anteriormente continuem se repetindo, para que assim esses sejam indígenas legítimos. Muito da representação social se dá pela forma que se comunica ou não com os grupos e sujeitos. A leitura que se faz dos valores culturais, de ideologias e demais especificidades irá contribuir para a ancoragem e consolidação de ideias, que vai influenciar no tratamento que se receberão, seja no físico ou no virtual. A mídia tem ferramentas necessárias para auxiliar na superação ou não desses estereótipos de expressão racista. Concluindo, pelo material analisado, foi visível o desconhecimento da cultura indígena, fator que pode potencializar o afastamento do não-índio para com o não-índio, assim como promovendo a invisibilização social. Ao exigir da população indígena padrões de comportamento de uma cultura ocidental, acreditando ser superior e muitas vezes a única possível, está se deslegitimando a figura do indígena e toda a sua construção cultural, vivencial e histórica. É válido ressaltar que a mídia contribui para a construção de uma figura ideal de índio, inocente, vivendo na natureza e sem contato com a modernidade. Tudo que se destoa disso é colocado como errado ou não ideal, reforçando assim ainda mais a estigmatização dessa cultura. Portanto, é importante que a mídia e o ambiente virtual atuem de forma a desconstruir essas ideias racistas e passem a retratar a cultura indígena, seus valores e tradição, de forma a realmente contemplá-los, em detrimento da linguagem usada de forma depreciativa que compartilha e produz interpretações equivocadas sobre essa população. É isso, muito obrigada pela atenção e bom evento.